aposto que você já teve e muito provavelmente adora a sensação de esperar sua encomenda chegar pelo correio, contente em abrir o pacote com a sua mais nova aquisição. Esses acontecimentos são cada vez mais comuns, também se tornam cada vez mais apreciados. Todo o ritual de abrir um produto novinho com uma bela embalagem e poder desfrutar de seu uso é parte integral do consumo moderno. Mas nem sempre foi assim. Quem cresceu entre os fins dos anos 80 e início dos anos 2000 deve ter vivido uma experiência diferente de que era comprar algo novo. De roupas a eletrodomésticos, o processo é o mesmo. Sua mãe fala para você ir tomar banho e colocar sua melhor roupa, pois vocês iam no shopping ou uma dessas grandes varejistas. Só de lembrar daquela época talvez já te cause uma bela nostalgia. Não apenas pelo comprar, mas era ali também que você descobria das novas tecnologias que estavam chegando. Afinal, não se via bombardeado de propagandas como os nossos computadores e celulares fazem hoje em dia. A Ricardo Eletro, Casas Bahia, Havan, Magazine Luiza e muitas outras lojas de varejo conquistaram as carteiras do público brasileiro, movimentando bilhões de reais em um segmento que parecia que nunca pararia de crescer. Mas nos últimos 10 anos, as lojas de varejo foram do auge ao medo de ter de enfrentar o esquecimento e a falência. E eu diria que muitas delas enfrentam problemas parecidos, onde quase todos eles acabam levando um fator em comum, o e-commerce. Há quase um século, a primeira loja Americanas era inaugurada em Niterói, no Rio de Janeiro. Há 64 anos, as Casas Bahia surgia com sua primeira loja, do que viria a se tornar uma das maiores varejistas da história do Brasil. Na mesma época em que a Magazine Luiza era inaugurada como uma cristaleira do interior de São Paulo. Apenas há 32 anos surgiu a Ricardo Eletro, e há 12, a rede registrou o faturamento de 2 bilhões de reais. Hoje, a Casas Bahia pertence à antiga Via Varejo, a loja Americanas é da B2W, e junto com a Ricardo Eletro estão quase indo à falência. Aparentemente, a Magazine Luiza é a única grande varejista que parece ter se adaptado melhor a toda essa loucura digital. Mas há quem duvide de toda essa aparente saúde das operações da Magalu. Então o que aconteceu com as grandes varejistas brasileiras e por que só a Magazine Luiza parece ter se dado bem? Na realidade, a resposta parece ser um pouco mais complexa. Escândalo de corrupção em conjunto de estratégias administrativas e comerciais questionáveis, além da digitalização crescente do comércio, são os principais motivos para a forte oscilação que atinge esse segmento empresarial. Para ilustrar bem o que aconteceu com elas, podemos usar o exemplo da Ricardo Eletro, de Ricardo Nunes. A história de Nunes como empreendedor começou cedo, em Divinópolis, Minas Gerais. No início dos anos 1980, ele vendia mexericas no sítio da sua família, na porta de uma faculdade para completar a renda de casa. O pai morreu 2 anos antes, em 1979, deixando uma joalheria como herança. Mas, após um assalto que deixou familiares feridos, sua mãe vendeu o negócio. O empreendimento de mexericas evoluiu para uma banca na frente da faculdade, e pouco depois, Nunes começou a ir até a rua 25 de Março, em São Paulo, para comprar produtos de moda e revendê-los na sua cidade. Foi aí que nasceu Ricardo Eletro, quando ele tinha 18 anos. Oficialmente, a fundação da empresa data de 2 anos mais tarde, em 1989, quando começou a ganhar escala. O crescimento foi forte na década dos anos 2000, quando a rede patrocinava programas na TV aberta para se tornar uma conhecida nacionalmente. Em 1999, a varejista começou a sua expansão em Belo Horizonte, e em 2002 chegou em Espírito Santo. Outro marco importante foi a chegada do e-commerce, em 2009, com 80 mil produtos à venda. No ano seguinte, a empresa se uniu à concorrente Insinuante, negócio que deu origem à máquina de vendas. O grupo tornou-se o segundo maior varejo de eletromóveis, atrás do grupo Pão de Açúcar, que tinha Casas Bahia, Ponto Frio e o Extra. No auge, em 2014, Ricardo Eletro chegou a ter 1,2 mil lojas. A maré virou em 2015, com Nunes enfrentando as primeiras acusações de sonegação. 3 anos depois, a varejista iniciou um processo de recuperação extrajudicial. Em 2020, Nunes foi preso, acusado de sonegar 387 milhões de reais, e todas as lojas físicas foram fechadas, em parte por causa da pandemia. O negócio entrou em recuperação judicial e o empresário ficou apenas um dia na cadeia. Apesar dos escândalos de corrupção, todos sabemos que se tivesse dinheiro para manter a operação rodando, existiria algum jeito de continuar forte. Mas depois de adotar uma recuperação judicial, o especialista em recuperação judicial, André Pimentel, disse que na verdade as pessoas por trás da empresa não souberam entender onde o varejo estava indo. Em 2020, a empresa quis corrigir o erro e concentrar as suas vendas na internet. Porém, segundo Pimentel, nem a criação de uma nova marca 100% digital seria capaz de reerguer a varejista. A Casas Bahia também passa por turbulências, mas com certeza está conseguindo se virar melhor que a Ricardo Eletro. Mas para exemplificar que nem mesmo uma boa adoção do digital pode salvar uma empresa da irresponsabilidade fiscal, nada melhor do que o caso das Americanas. Mesmo depois de uma passagem decente ao digital, um rombo bizarro nas finanças da empresa tem a chance de acabar com as operações. O rombo veio com um problema de registro das dívidas que a companhia tinha com os fornecedores e bancos. Na operação, a empresa compra a mercadoria dos fornecedores e antes da venda, ela quita essa dívida com o empréstimo do banco. Com isso, o fornecedor recebe e a companhia paga depois a instituição bancária com juros. Isso é legal. O problema foi na hora de registrar
registrar essas dívidas. Em vez de registrar a dívida financeira, a Americanas registrava o balanço, a dívida com o fornecedor, que não tinha juros. E isso ao longo de vários anos, o que causou um rombo bilionário da companhia. Muitas dívidas da Americanas têm, em contrato, condições variáveis, e isso piora sua situação. O juro cresceu e os prazos diminuíram, e assim a conta chegou aos 43 bilhões de reais. A Americanas deve toda essa quantia para 16 mil credores, entre eles empresas, bancos e até pessoas físicas. Ao todo, 30% da companhia é composta por um grupo de 3 acionistas: Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Teles. Quando a crise estourou, os 3 empresários famosos chegaram a negociar com os bancos e ofereceram 6 bilhões de reais para reforçar a empresa. Mas os bancos acharam pouco, queriam pelo menos 10 bilhões para começar a conversar, e as partes não chegaram a um acordo. Vale ressaltar que os grandes fundos de investimento são credores das Americanas, como BlackRock, o maior do mundo. Mas também tem muito investidor pequeno envolvido nessa história. Dos grandes até quem tem pouco caixa, são cerca de 140 mil investidores. No processo de recuperação judicial, a empresa vai tentar renegociar as dívidas, então vão chamar os bancos e os fornecedores para tentar descontos e novos prazos. Isso tudo é um processo que costuma demorar meses, e às vezes até anos. Como eu disse antes, fugir dos aluguéis caros das lojas físicas e se integrar ao digital é o caminho, mas nem isso salva ninguém de ter que fechar as contas com qualidade. Então chegamos ao nosso último agente de varejo que ainda carrega alguma esperança. A queridinha do varejo, a Magalu, escolheu não seguir o fluxo e então fez com que o seu comércio online e físico funcionarem juntos, primeiro que todas as outras. E de fato, a varejista conseguiu unificar a experiência, à medida que o site, a loja e o centro de distribuições funcionassem em conjunto. Esse modelo se chama Omnichannel, e a Magazine foi a primeira do setor a fazer isso no Brasil. As mentes por trás do varejista perceberam que trabalhar com as lojas digital e física separadas era uma má ideia, e entenderam que para dar certo e continuar crescendo, tinham que mergulhar de vez no comércio eletrônico. E estavam certíssimos. Não é à toa que em 2016 foi considerada a empresa do capital aberto que mais se valorizou no mundo. A varejista se manteve firme enquanto as suas concorrentes entravam em fusões e tomavam decisões erradas quanto ao comércio eletrônico. Mas agora respondamos à questão: é verdade que essas gigantes estão sendo engolidas pela era digital? A resposta é mais ou menos, mas elas não estão de fato sendo substituídas em uma velocidade impressionante por canais digitais. Na verdade, ainda são muito valiosas e relevantes no mercado nacional. O que de fato as machuca é a incompetência de equilibrar as finanças e também no momento de fazer a necessária transição para o digital. A fórmula é simples: quem fez primeiro e melhor se deu bem. Não tem absolutamente nada engolindo ninguém. Mas se você achou que esses eram os únicos problemas e que a Magalu tinha escapado, está muito enganado. Pelo menos é isso que acha Luiz Barsi, o maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira. Para Luiz Barsi, a Magazine Luiza pode ter o mesmo destino dramático: a falência. E não apenas a empresa da família Trajano, mas boa parte do e-commerce brasileiro pode ter esse mesmo fim. Pelo menos 40 empresas de varejo quebraram e as próximas quebrarão. Magazine Luiza um dia vai quebrar. Não sei quando, mas vai. Eu não sou profeta, estou falando em termos históricos. Máquina de vendas e a Via também estão penduradas, afirmou Barsi. Na avaliação do bilionário, as varejistas têm uma operação confiável, já que essas empresas são muito expostas a ciclos econômicos e têm resultados facilmente corroídos pela inflação, historicamente alta no país. Barsi ainda afirmou que a aferição do aumento dos preços está além da realidade, o que deixaria ainda mais complexo analisar as perspectivas para o segmento. O governo engana você e todo mundo. Ele diz que a inflação é 8% quando ela é 40%, disse em outro trecho da entrevista. Em termos práticos, ele afirma que o varejo corre sempre atrás da inflação, ou seja, as empresas compram produtos por preços cada vez mais altos, mas não conseguem repassar o reajuste para o consumidor com a mesma rapidez. Por isso, segundo Barsi, o setor necessita sempre de aporte de recursos e está fadado ao fracasso. Acha que Barsi está certo? E que esse mercado vai quebrar? Ele está dando muitos indícios que isso vai realmente se concretizar, mas não só o varejo. O Brasil todo dá indícios de crise, que falamos mais a fundo nesse vídeo que está aparecendo ao lado, onde mostramos que pode estar muito próximo de acontecer uma grande crise imobiliária, ainda pior que a 2008. Clique para entender melhor, que eu vou ficando por aqui.